Olá, irmãos, graça e paz. Vamos hoje refletir sobre a palavra que está escrita em João 8, 31, 32. João 8, 31, 32. É um texto conhecido, né? Mas normalmente as pessoas ficam apenas no versículo 32, o mais repetido, o mais enfatizado. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. Mas nós sempre mencionamos este versículo. Ele está sempre mencionado pelos cristãos que conhecem a palavra de Deus. Mas o versículo 31, que o antecede, ele é muito importante para que entendamos o contexto desta liberdade, dessa libertação proposta por Jesus aqui. Veja aqui. Disse, pois, Jesus, a quem? Aos judeus que havia crido nele. Alguns judeus teriam acreditado, Jesus havia acreditado, mas ainda acreditavam também nas suas crendices, né, nos seus conceitos. E ele disse, se vós permanecerdes aonde? Na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E como consequência, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja que isso dá um entendimento maior do que o Senhor está trazendo para nós aqui nessa palavra. Veja bem, os judeus creram nele, mas o fato de crer apenas, não seguindo apenas muita coisa, se esse crer não for acompanhado da verdade da palavra. Não é acreditar por acreditar, né? Como a gente costuma dizer. Se você perguntar hoje na rua se as pessoas acreditam, perguntar se as pessoas acreditam em Jesus na rua, vão falar que muitas acreditam. Muito embora que eles não tenham nenhum tipo de compromisso com eles. Então, Jesus estava diante de judeus que acreditavam, né? Dizia que acreditava nele. Então, ele disse, se vocês permanecerem na minha palavra, aí sim, vocês serão verdadeiramente meus discípulos. Ou seja, eu manifesto que creio, mas eu não permaneço na palavra. Eu apenas afirmo que acreditei. Afirmo por uma emoção, por um sentimento. Decido acreditar que Jesus é Jesus, mas não permaneço na palavra. Há muitas pessoas que visitam a igreja por um tempo, permanecem na palavra por um tempo, mas não permanecem na palavra de Deus. Se vocês que creram permanecerem na palavra, aí sim vocês serão verdadeiramente meus discípulos. E por causa disso, conhecerão a verdade. Que é a verdade? A minha palavra. E ela então vai libertar vocês verdadeiramente de todas as crendices, de todo o passado. Isso vai acontecer. Então eu preciso ter um entendimento que essa verdade que liberta é a verdade da palavra de Deus. É a verdade que está registrado na palavra, né? Jesus mesmo se identifica com essa palavra. Ele diz, eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, a verdade e a palavra são uma coisa só. Jesus é a palavra e é a verdade. E o princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, Jesus é o verbo de Deus, é a palavra de Deus, é a verdade de Deus. E todos aqueles que permanecem nessa palavra experimenta a verdadeira liberdade. Então, há verdades essenciais aqui na palavra de Deus que eu preciso entender, colocar em prática, permanecer nela, para que de fato eu experimente uma nova vida, né? Para que de fato eu realmente experimente uma liberdade, experimentando e vivendo os conceitos, a palavra de Deus, não a doutrina de uma igreja qualquer, mas os conceitos da palavra de Deus. São esses que verdadeiramente nos libertam. Então, queridos, eu quero ser livre. Você quer ser livre? Você conheceu Jesus? Você creu nele? Agora você precisa permanecer na palavra dele. Colocar em prática aquilo que você lê, aquilo que você escuta,
aquilo que você medita na palavra de Deus, para que essa palavra mude o seu comportamento. Eu posso dizer que acredito em uma coisa e nem por isso mudar o meu comportamento, né? Muitas pessoas dizem acreditar em Jesus, mas não muda o seu comportamento. Continua vivendo da mesma forma, fazendo, né, as mesmas coisas de antes, com as mesmas manias. Mas se eu permaneço na palavra, aí eu me torno um discípulo de Jesus e passo a viver de uma maneira diferente. Isso é liberdade. Isso é libertação. Aquele que tinha um vício, aquele que tinha uma mania, aquele que tinha um procedimento errado, ao conhecer a verdade e passar a viver lá, ele experimenta a liberdade, né, de todas essas coisas que o mantinham aprisionados, né? Você crê nisso? Né? Então vamos, fechar os nossos olhos. Você crê que Jesus realmente pode transformar a sua vida? Vamos fechar os olhos, vamos orar. Vamos pedir para que Deus possa nos fortalecer, né, na sua palavra, possa nos guiar, que o Espírito Santo venha nos guiar na tua palavra, Pai. Que Ele venha nos orientar quando estivermos lendo a tua palavra, Pai, para que não saímos do foco, para que permanecemos na tua presença, Senhor. Eu peço para que Deus venha nos fortalecer a cada dia, venha dar força, porque a luta espiritual ela vai aumentar à medida em que você se aprofunda muito mais na palavra de Deus, né? Então, quanto mais você ficar firme, o teu propósito for em estar estudando a palavra de Deus, estar orando, buscando ao Senhor, mais tentações vêm ao teu favor. Então, assim, vem ao teu encontro. Mas Jesus, o Espírito Santo, Ele está contigo, Ele está ao teu favor, Ele vai te libertar de todo esse mal. Amém? Eu te peço, Pai, que o Senhor venha estar conosco em todos os momentos, Pai, para que venha nos fortalecer de tudo isso. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém.